Oi, gente, o assunto hoje interessa principalmente os usuários de planos de saúde aqui do Rio de Janeiro. Isso porque foi publicado no Diário Oficial um decreto assinado pelo governador em exercício Francisco Dornelles, que determina que vítimas de acidentes resgatadas pelo Corpo de Bombeiros que têm planos de saúde possam ser levadas para os hospitais particulares. Até então, o que acontecia na prática? Mesmo que a pessoa tivesse plano de saúde, sempre era levada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular, para um hospital público, uma grande emergência, e depois, se fosse o caso, transferida para um hospital particular. Esse decreto vai mudar e para saber das consequências dessas mudanças e se realmente elas vão acontecer, se vai ser algum decreto que vai ser cumprido na prática, a gente está conversando agora com o José Vilar, que é vice-presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas aqui do Rio de Janeiro. Isso. José, de que forma que esse decreto vai ter um impacto na alteração dos hospitais? Primeiro, é possível cumprir esse decreto agora? Não, de imediato não é possível. Não é possível porque os hospitais, Mariana, eles não estão preparados para as emergências cirúrgicas de politraumatizados, assim, acidentados de rua. De uma forma em geral, a maioria das 64 unidades assistenciais de emergência da cidade do Rio de Janeiro, do setor privado, eu imagino que 90% deles não tem uma estrutura para fazer um atendimento de um politraumatizado, um acidentado de rua, de um atropelado. Não há possibilidade. Isso Hoje, colocaria... se sofrer um acidente, o melhor é ir para um sobrediário. Não, se você sofrer um acidente, e eu também, eu vou para um hospital público. Depois que eu tiver estabilizado, porque no hospital público você tem uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, de plantão 24 horas. A gente esculhamba muito o setor público, mas o setor público é ótimo na emergência. É porque a gente vê os casos que são os casos aberrantes. A gente não pode condenar o uso pelo abuso. Existe abuso, existe coisa ruim, mas milhares de atendimentos na emergência pública acontecem diariamente de muito boa qualidade. É excelente a emergência pública. Bom, aí passo a primeira etapa de equilíbrio, estabilidade hemodinâmica, você melhorou o seu quadro e leve para um hospital privado, porque eu quero conforto, porque eu tenho um plano de saúde e quero ser acompanhado em um outro ambiente. Muito bem. Agora, as emergências privadas precisam ser organizadas. Quanto mais demanda você fizer ao setor privado, mais você estimula aqueles hospitais a melhorarem a sua qualidade de atenção. Então, eu estou totalmente de acordo com essa lei, que foi assinada pelo governador Dornelles. Entretanto, acho muito prematuro que ela seja implantada imediatamente. Nós precisaríamos ter uma central de regulação única. Central de regulação, Mariana, é uma central de encaminhamento. Quer dizer, o doente vai ser atendido na rua, o bombeiro, ao atender aquele paciente, identifica que tem um plano de saúde, imediatamente ele fala por rádio com uma central de atendimento. Essa central de atendimento diz: esse paciente tem o plano de saúde X e tem direito à casa de saúde Y, que está pronta, preparada para atender o paciente. Não adianta o bombeiro pegar e levar para uma casa de saúde qualquer das 64 emergências e chegar lá, não tem equipe para atender. Vai ser pior. Então é melhor a gente assoberbar mais ainda o setor público do que levar e deixar morrer numa condição em que não tem uma equipe multiprofissional apta, qualificada, capacitada para atender aquele paciente. Então eu acho que tem um deverzinho de casa a ser feito. A iniciativa, a provocação do governador Dornelles de criar essa nova regra de relacionamento com o setor público-privado é boa. E agora cabe a nós regulamentar a lei. Nós precisamos fazer isso, e eu, como presidente do Conselho de Saúde e Medicina da Associação Comercial e vice-presidente do Sindirio, nós estamos provocando um documento de proposta, é um documento propositivo ao governador Dornelles, para que seja criado uma regra de funcionamento que traga a segurança do atendimento que a população precisa, deseja e necessita. Agora, a estimativa é que, dando tudo certo, né, sendo criada essa central de regulação, depois da reunião com o governador Francisco Dornelles, isso seja algo a médio prazo ou até a curto prazo que possa sair do papel, né? Em torno de quanto tempo? Um mês, 2 meses? Mariana, eu penso o seguinte: nós já temos a estrutura do setor privado pronta, mapeada. O Atlas da Saúde Privada do Rio de Janeiro, o Sindirio, o Sindicato dos Hospitais, já fez. O setor público já tem o seu mapa sanitário também. Basta que os técnicos de um lado e de outro sentem,
estruture uma central e veja quem vai pagar essa central para funcionar 24 horas. Eu acho que na situação em que o Estado do Rio de Janeiro se encontra, nós, do setor privado, deveríamos assumir o custeio desta central de regulação. Eu, como vice-presidente do sindicato e como presidente do Conselho Empresarial de Medicina e Saúde, me coloco à disposição para captar recursos para custear uma central de regulação 24 horas do setor de emergência do nosso estado, da nossa cidade e do nosso estado. Não tenho a menor dúvida disso. E só para fechar, isso pode trazer, dando tudo certo, tendo uma mudança nesse padrão de resgate das vítimas que têm plano de saúde, isso pode trazer algum custo para o usuário de plano de saúde? Vai aumentar o custo? Não, isso pode aumentar, porque isso vai impactar, obviamente, que o cálculo do valor que aquele que tem um plano de saúde, seja um plano individual, seja um plano coletivo que a empresa paga, no final do ano é feito o que eles chamam de sinistralidade. Ele faz um cálculo para ver qual foi a taxa de utilização daquele plano. Não está calculado normalmente o atendimento emergencial do politraumatizado, do acidentado, porque isso sempre foi uma regra, lenda urbana, viu, que não poderia levar para o setor privado. Mas sempre foi assim, leva-se para o setor público. E aí, isso não estava no cálculo do custo do setor privado. Agora vai ter que ser incorporado. E é feito um rateio entre todos. Mas o volume desse rateio é tão baixo e o benefício é tão alto que eu estou disposto, eu recomendo que vocês também estejam dispostos a pagar mais um pouquinho para ter direito a um atendimento com mais segurança, com mais presteza, especialmente neste momento difícil em que o Estado do Rio de Janeiro se encontra e que nós todos temos que nos unir para superar essa dificuldade. Eu estou disposto a isso. E você, usuário de plano de saúde, está disposto também a pagar um pouco a mais para ter esse atendimento de emergência no hospital particular?